Não. Deus disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Você sabe que o ano que vem, é o desejo de Deus o que eu vou falar, tá bom? O ano que vem, Deus não quer que você esteja no nível que está agora. Não, Ele não quer. Ele disse: cresça e multiplique. Sede fecundo. Agora, ser fecundo é estar produzindo. Ser de fecundo. Você sabe que multiplicar não é adicionar? Adicionar, você pega 5 mais 5 dá 10. E 5 vezes 5? Deus disse... multiplicai-vos. É por isso que para um homem que ia gerar um filho, ele disse: sede fecundo extraordinariamente, para produzir um filho. Então nós sabemos que não é sobre filho que está falando, é sobre mais do que filhos. Paz a todos. Vocês estão bem? Com expectativa? Muita ou pouca? Ok, então senta um pouquinho, por favor. Obrigado, queridos. Muito bom aqui, viu? Bom demais mesmo. Graças a Deus por essa igreja preciosa, maravilhosa, de irmãos alegres. Graças a Deus. Aleluia. Deus é bom, não é? Em todo tempo Deus é bom. Então, gente, tem uma mensagem para pregar hoje, uma mensagem boa, aumentando, crescendo e multiplicando. Quem quer crescer, aumentar e multiplicar? Foi o que Deus disse, sabia? Eu já vou ler já. Mas antes, eu quero indicar 2 livros. Eu estou com um aqui do Mark Hanks, e é A Grande Confissão. Esse livro é uma bênção. E deixa eu te falar o preço dele. Ele custa R$ 29,90. E ainda tem 30% de desconto. Meu Deus, olha quanto vai ficar. Vai ficar R$ 20,93. R$ 20,93 é demais, hein? É a promessa que eles fizeram de ter mais desconto ainda esse mês, né? E nós temos também o livro aqui do Kenneth W. Hagin, Impossibilidade Humana, Possibilidade Divina. Uau! Esse livro custa R$ 25,90. Só isso, e ele está com 20% de desconto. E ele vai custar agora R$ 20,72. Meu Deus do céu. Demais, né, gente? Olha, livros poderosos. Então, eles estão bem dentro das coisas que eu vou compartilhar com você hoje. Agora eu quero que você baixe a sua cabeça e faça uma oração. Pai, obrigado por esse tempo precioso. E Espírito Santo, eu oro, por favor, eu peço, para que o Senhor possa levar a tua mensagem e que eu seja um instrumento aqui, uma voz, uma boca, e que o Senhor possa falar através de mim e transmitir para as pessoas aquilo que o Senhor quer, e que não tenha nada de mim aqui, mas tudo de ti, e que eu só realmente empreste a boca, a voz. E eu agradeço, Espírito Santo, que os meus irmãos estão aqui, e eles querem receber algo de ti e não de mim. Eles precisam de algo do Senhor e não de mim. E eu sei que o Senhor pode fazer isso essa noite. Então, eu oro dando a liberdade para o Espírito Santo falar com todos nós, inclusive comigo aqui, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Estão prontos? Amém. Então, aumentando, crescendo e multiplicando. Aleluia. E vamos começar a ler em Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Aleluia. Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Próximo. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra
e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Nós conhecemos a história do Gênesis e sabemos o que aconteceu depois que o homem foi criado, né? Depois de um tempo ele pecou contra Deus, se voltou contra Deus, não é? E pecou. Mas eu quero ler outra passagem com você de novo, depois também do dilúvio, que já era uma segunda vez que algo tinha de novo prejudicado, o pecado, na verdade, tinha prejudicado o ser humano mais uma vez. Mas então, depois do dilúvio, em Gênesis capítulo 9, versículo 1, está escrito assim. Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sede fecundos, sede produtivos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sempre foi o desejo de Deus, a ideia de Deus, que o homem produzisse, fosse abençoado em tudo que ele estivesse fazendo. E em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Gênesis 17:1, eu vou ler alguns versículos agora, que diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Próximo. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Próximo. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Dá uma segurada aqui, só um pouquinho, Duda. Aqui, quando Deus diz para ele: far-te-ei fecundo extraordinariamente, veja, Deus estava querendo que uma geração, uma nação, nascesse de Abraão. E quando ele abençoou Abraão, ele mudou o nome de Abrão para Abraão, e ele abençoou, e ele fez com que Sara pudesse gerar filhos. Veja só uma coisa, não era Abraão que era estéril, era Sara. E eu estou falando isso porque eu quero que você observe uma coisa, porque até agora eu li em 3 passagens Deus abençoando e dizendo: sede fecundo, multiplicai-vos. E eu cresci assim também pensando, eu sei que muitas vezes nós pensamos que quando Deus está falando sede fecundo, multiplicai-vos, ele se refere somente a gerar filhos. Mas aqui ele está falando com esse homem Abraão: far-te-ei fecundo extraordinariamente. E isso aqui não é somente para ele gerar filhos, ou para ele gerar Isaac, que Deus está abençoando ele, sede fecundo extraordinariamente. Mas o propósito vai seguir aqui nos próximos versículos, mostrando qual é a ideia de Deus, para que possamos entender qual era a ideia de Deus em Gênesis 1:28 e Gênesis 9:1. Então aqui diz: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, reis procederão de ti. Próximo. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus.
serei o seu Deus. Agora veja, Deus estava querendo dar para eles as terras. E num dado momento ele disse para Abraão: olhe para tudo aí, até onde você pode ver. Olhe, veja tudo isso. O que você puder ver, eu estou dando para você, Abraão. E Deus estava dando para Abraão todo o mundo. Agora, é curioso notar que passaram-se vários anos e o povo de Deus, da descendência de Abraão, se tornou escravo no Egito. E eles estão ali sendo escravizados no Egito. E Deus manda esse homem chamado Moisés para libertar o povo. E Moisés conversa ali com Deus e tudo, e depois ele vai. E quando ele vai, ele está querendo levar esse povo para a Canaã, uma terra que mana leite e mel. E Deus está enviando esse povo para a terra prometida. Que prometida? Essa promessa que ele tinha feito a Abraão. Então, Deus está levando esse povo para a terra prometida. Agora, na terra prometida tinha tudo do que eles iriam precisar. Era uma terra boa, que mana leite e mel, como diz a Bíblia. Os frutos dessa terra, cachos de uva, era carregado por 2 pessoas. Então era uma terra boa, boa mesmo. E sabe, nessa terra também tinha gigantes, que eram as pessoas que estavam nessa terra. Tinha gigantes lá. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca disse para o povo dele que lá havia gigantes. Deus nunca falou para eles que lá tinha gigantes. E como é que eles descobriram que tinha gigantes lá? Foi quando Moisés mandou 12 espias para espiar a terra. E aqueles espias foram, e como você deve saber, em Números capítulo 13 e 14, eu não vou ler para não estender tanto hoje, porque eu tenho muita coisa para falar essa noite. Então, em Números 13 e 14, os espias, eles vão a Canaã e eles olham e observam a terra, e observam tudo que tem na terra, e eles descobrem que realmente a terra é boa. Só que 10 daqueles espias, eles não observam apenas o que Deus prometeu e disse que tinha na terra. Eles observam que lá haviam também gigantes. E sabe, quando eles trazem um relatório para Moisés e para os filhos de Israel, 10 deles estão ali negativos, eles não conseguiram ver nada além de: nós somos como gafanhotos aos olhos deles, e aos nossos próprios olhos somos como gafanhotos. Então nós não podemos possuir a terra. Aqueles 10 espias disseram isso: nós não podemos possuir a terra. Agora, você sabe disso também, que 2 daqueles espias, Josué e Caleb, eles tiveram uma atitude diferente para com aquilo. Eles disseram: ei, nós podemos possuir a terra, o Senhor falou, o Senhor disse. Então, nós podemos pegar a terra e ainda podemos devorar os gigantes como se estivesse comendo pão. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Quando a liderança não consegue ver perspectiva, o povo não consegue ver perspectiva. Quando a liderança não enxerga o que Deus está tentando mostrar, o povo não consegue ver o que Deus está tentando mostrar, à luz do que Deus quer que eles vejam. Então, por mais que estavam ali Josué e Caleb dizendo: ei, vamos lá, vamos possuir a terra, o Senhor nos deu a terra. E se o Senhor se agradar de nós, nós vamos possuir. Vamos lá, nós podemos devorá-los como pão. Mas não foi suficiente, porque 10, e 10 é maior do que 2, é mais do que 2. 10 estava dizendo não, e eles estavam querendo apedrejar a eles. Então, a Bíblia diz que Deus não se agradou desse povo. E nenhuma pessoa que tinha
acima de 40 anos de idade entrou na Terra Prometida. Nenhuma pessoa acima de 40 anos. Deus permitiu que somente Josué e Caleb e aqueles que eram abaixo de 40 anos entrassem na terra. Agora, o que aconteceu aqui? Eu estava esses dias, na última terça-feira, tendo uma conversa com um grande amigo, e uma conversa bacana, saudável e gostosa, ali na minha sala. E eu estava falando sobre algumas coisas e eu citei sobre paradigma. Alguém sabe o que é paradigma? Todos nós temos os nossos paradigmas. E eles são limites em cada área da nossa vida. Limites. Diga limites. Todos nós temos limites em nossa vida. Todos nós temos um limite para cada coisa da nossa vida. Por exemplo, você tem um limite pré-estabelecido dentro de você sobre o seu valor de dinheiro, sobre quanto você pode ganhar, até quanto você pode ganhar. Todos temos vou chamar assim, modelo de dinheiro. E quando você, por exemplo, se eu dissesse, ei, você pode ganhar 20 mil reais, e você está acostumado a ganhar 2, você diz, será? Eu? 20? A mente às vezes dá um nó, ela não consegue conceber você ganhando 20 mil reais, se você está acostumado a ganhar 2 mil reais. Por quê? Limites pré-estabelecidos. Todos nós temos. Talvez o de uma pessoa é um limite de 5, da outra pessoa de 7, da outra de 10, da outra de 1.000, 1.000. Da outra pode ser de 30 mil. Amém? Mas todos nós temos limites interiores. Todos nós temos, ok? Todos nós temos um limite no que diz respeito a isso. E sabe, aquele povo, deixa eu te dizer isso. O problema para o povo, você já sabe disso, porque você lê a Bíblia e olha para a Bíblia, você consegue olhar e falar assim, eu já sei qual que é o problema deles. Eles não acreditaram em Deus. É verdade. Mas há uma razão para isso. Você lembra que eles estavam no Egito como o quê? O que eles eram no Egito? Escravos. Um escravo pensa como? Ele não consegue pensar de outra forma. A menos que ele consiga derrubar esse paradigma. É um paradigma. Eles foram criados, cresceram como escravos. Você percebe que os que entraram na Terra Prometida não eram escravos no Egito. Eles estavam andando no deserto. E no deserto, ouçam, no deserto, eles tinham a provisão de Deus. Pensa você comigo uma coisa. Você acorda de manhã e vem maná do céu. Você não é escravo de ninguém. Durante o dia, nuvem para te proteger. Durante a noite, uma coluna de fogo. Então você sabe, você não precisa fazer uma fogueira no deserto. Vem uma coluna de fogo para esquentar você. Então, aquelas pessoas abaixo de 40 anos que eu me referi, que eu falei, que entraram na Terra Prometida, eles entraram porque eles nasceram no deserto, foram criados no deserto, e no deserto eles estavam acostumados com a provisão divina. Agora, aqueles acima de 40 anos, porque eles levaram 40 anos para sair do Egito, certo? E chegar até a terra, não é isso? Sim ou não? Então, esses que estavam acima de 40 anos, que saíram do Egito como escravo, eles continuaram como escravo no deserto. Mesmo tendo a provisão de Deus, eles reclamavam o tempo todo. Eles diziam, eu estou com saudade das cebolas e alhos do Egito. Ô Moisés, por que você não leva a gente de volta para lá, Moisés? Nós queremos de novo aquilo, nós queremos carne, Moisés, nós queremos carne. Eles estavam com saudade de ser escravos. Eles tinham saudade, por quê? Porque eles foram acostumados a vida inteira a ser escravos. E para você dizer para um escravo que ele não precisa ser escravo, legal, mas ele vai continuar com a sua forma de viver como escravo.
E se ele não reprogramar a sua mentalidade, maneira de pensar, ele vai viver como escravo. É o mesmo que quando você pega uma pessoa que estava acostumada a viver na miséria, na pobreza, na bagunça, você põe ela num palácio, daqui a pouco você volta lá, o palácio virou a bagunça de novo. Ela estava num palácio, mas o palácio, de repente, ela está pendurando na janela as roupas. E você vai dizer para ela, não, mas não pode fazer isso. Eu faço o que eu quiser na minha casa. E aí você vai voltar lá daqui a alguns anos e aquela casa não é mais um palácio. Limites. Limites. Então, nós precisamos deixar com que Deus nos leve para romper aqui. Foi essa conversa com esse amigo que me levou a querer trazer essa noite, porque esses dias eu vou estar dezembro e janeiro pregando sobre fé. Então, nessa conversa com ele, com esse amigo, eu pensei, eu vou pregar esse assunto que eu acredito que as pessoas precisam. Já faz algum tempo já que eu não prego essa mensagem sobre limites, e eu acredito que isso vai abençoar a vida das pessoas. Amém? Vocês estão comigo? Eu não vou somente falar sobre os paradigmas, sobre os limites, mas eu quero mostrar para você que é possível mudar o paradigma. É possível mudar o limite ou os limites da sua vida. E eu estava dizendo também, e eu quero dizer isso para você, que quando você é criado de uma determinada forma, às vezes, mesmo que a verdade venha para você, você tem dificuldade com ela. Deus disse, vocês vão possuir a terra porque eu dei para você. Veja, Deus não disse eu vou dar, ele disse eu dei para vocês. E mesmo Deus dizendo eu dei para vocês, eles não foram capazes de possuir a terra porque na terra tinha gigantes. Deixa eu dar um exemplo aqui. Um homem fez uma experiência, não é? E nessa experiência ele pegou um aquário, pensa um aquário do tamanho da mesa da ceia que estava aí. E aí ele pegou esse aquário e ele colocou um peixe e uma piranha dentro do aquário. Um peixe e uma piranha. E quantos de vocês sabem que a piranha se alimenta do peixe? Ela come peixe, sim ou não? Se você colocar a mão lá e ficar ali, o que você acha que vai fazer? Vai comer sua mão. Então ele colocou essa piranha e esse peixe, só que ele separou aqui, dentro desse aquário, ele separou o aquário com um plástico. De um lado ele colocou a piranha, do outro lado do plástico transparente, ele colocou o peixe. Certo? Agora, veja, ele não colocou comida para aquela piranha, porque ele queria que aquela piranha fosse atrás do peixe. E aquela piranha, ela via o peixe vinha nadando ali próximo do plástico, e a piranha corria para cima dele e batia no plástico. E todas as vezes que ela tentava abocanhar, pegar esse peixe, ela batia no plástico. E isso foi por algum tempo, enquanto essa piranha ficava tentando pegar o peixe, ela batia no plástico. Chegou um momento que esse homem que estava fazendo a experiência, ele percebeu que a piranha não ia mais atrás do peixe. Por mais que o peixe vinha no plástico, a piranha não ia mais. Então esse homem pegou o plástico e tirou do meio deles. E deixou a piranha e o peixe agora livre acesso entre os dois. E ele percebeu que a piranha não comia o peixe assim mesmo. Mesmo que não tenha mais o plástico, a piranha não abocanhava o peixe. E o peixe, às vezes, passava perto da piranha, esbarrava às vezes nela, ela não pegava aquele peixe mais. E por que ela não pegava? Alguém sabe dizer? Porque foi gravado na mente dela, no sistema mental dela, que não era possível para ela comer aquele peixe. Que ela não conseguia pegar. Por quê? Porque ela tentou aquilo por tanto tempo, ela tentou, que ela, dentro dela foi gravado, você não consegue pegar o peixe, você não pode pegar o peixe, você não alcança o peixe. Então, mesmo que o peixe agora está esbarrando nela,
ela não conseguia. E o que veio a acontecer com essa piranha? Ela morreu de fome. Agora, ela morreu de fome, mesmo em um lugar onde havia comida para ela. Ela morreu de fome dentro desse aquário, que não tinha mais esse plástico, e ela podia pegar. Só que nós temos limites, e os animais também têm. Deixa eu te falar, eles pegam esse elefante, quando ele nasce, e aí ele está criando esse elefante, e ele prende esse elefante com uma corrente, enquanto ele é pequeno, e ele prende ele no tronco, numa árvore, num poste, e ele prende. E esse elefante, eles colocam essa corrente nele, e ele é pequeno, você tem que lembrar disso. E ele fica tentando ali se soltar daquela corrente. Ele tenta se soltar, e ele não consegue, porque ele ainda não tem a força necessária para se soltar. Então aquele elefante, ele fica tentando por algum tempo. E ele fica tentando por algum tempo. Isso eles fazem mesmo, é de verdade. Eles fazem isso. E ele fica tentando por algum tempo. E esse elefante não consegue, então ele não tenta mais. Ele não tenta mais se soltar porque foi gravado na mente dele que ele não consegue se soltar. E aí o que acontece? Esse elefante começa a crescer, a crescer, a crescer, ao ponto dessa corrente parecer uma correntinha igual essa que você usa no braço. Que se o elefante desse só um tranco, ele quebraria aquilo ou derrubaria o poste, a árvore. Mas ele não faz aquilo. Por quê? Porque quando ele era pequeno, foi gravado no sistema dele que ele não podia se soltar daquela corrente. Então o que aconteceu? Apesar dele ter mais força do que aquilo, apesar dele ser enorme, ele não se solta. E por que ele não se solta? Porque foi gravado um limite para ele. O peixe tinha um limite, a piranha no caso tinha um limite, ela não podia pegar o peixe. O elefante tem um limite, ele não pode se soltar dessa corrente e dessa árvore. Então o limite estabelecido não permitiu com que ele se soltasse. Sabe, a gente tem um cachorro lá em casa, a Hannah. Tem a Hannah lá em casa. E a gente acostumou ela. Nós colocamos alguma coisa insignificante ali, desde quando ela era pequenininha. Colocamos alguma coisa, um limite para ela. Quando a gente não quer que ela suba a escada, coloca aquilo ali. E sabe, ela é um brutamontes. Se ela jogasse a cabeça, ela derrubava todas aquelas coisas que nós colocamos ali. Mas ela não ultrapassa aquele limite. Por quê? Porque ela cresceu pensando que ela não podia derrubar aquilo. E teve vezes que ela até tentou e aquilo caiu em cima dela. Então ela entende o seguinte: eu vou causar problema para mim se eu fizer isso. Então é melhor eu ficar quieto. Entende? Então, por mais que ela seja grande, por mais que aquilo não seja nada para ela, ela não ultrapassa. Limites. Limites. Todos nós temos limites. Agora, a boa nova é que a ideia de Deus é que possamos romper com esses limites. É por isso que Romanos 12, 2 diz assim. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com esses limites. Não se conforme, uma versão diz se amoldem. Não se amoldem, se acostumem aos limites. Não está escrito limite, mas é o contexto que você vai entender. Mas aí ele diz: e não vos conformeis com este sistema, século, mundo. Sistema. Certo? Porque, de fato, que é sobre o sistema. Não vos conformeis com este sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que o cachorro vença esse limite e ultrapasse, para que o elefante derrube e quebre essa corrente, para que a piranha possa descobrir que ela pode se alimentar antes de morrer, e para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, de outra forma, se você não fizer isso e estiver conformado com o Egito,
você não vai desfrutar e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Limites. 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 E sabe, quando eu comecei a ouvir esse tipo de mensagem há muitos anos atrás, eu fiquei muito interessado porque eu sabia que o meu limite, ele era muito baixo. Eu sabia que o meu limite era na pobreza. Eu cresci e passei dos 30 anos de idade sem ter um carro. E sabe, ter um carro para mim era alguma coisa, sabe, dos sonhos, esses negócios dos sonhos mesmo. Uau, é um sonho. Às vezes as pessoas, elas crescem na casa de pais que tem carro. E sabe, eu já falei isso algumas vezes antes, e é mais fácil para os filhos que quando os pais têm carro, eles conseguir ter um carro. É mais fácil, é natural isso. Por quê? Porque eles estão acostumados com aquilo, e aquilo é fácil para eles. Não era o meu caso. Não era o meu caso. Eu tinha um limite que foi rompido depois dos 30 anos na minha vida. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você rompe um limite, você nunca mais volta para lá. Eu nunca mais ficarei sem carro na minha vida. Nunca mais. Mas eu precisei romper o limite. Eu precisei romper o limite. E qual era o limite? O limite é: seu pai não teve carro, sua mãe não teve carro, nem os meus avós. Eu não me lembro dos meus avós ter tido carro. Então eu tinha esses limites. Limites. E esse limite dizia, quando eu pensava em ter um carro, ele buzinava. Bé, não, você não pode ter. E eu, desculpa. Mas quando eu comecei a ouvir essas mensagens, eu comecei a pensar, isso é para mim. Eu posso ter. E sabe, da primeira vez, é sempre mais difícil. Mas se você não desistir, você vai chegar lá. Agora, a pergunta é, como fazer isso? Como? E não vos conformeis com este sistema. O sistema que você está vivendo. Se o seu limite de dinheiro, se o seu limite de salário é 2.000, é hora de mudar para 4.000. Se o seu limite é 4, é hora de mudar para 6.000. Sabe, eu sei, nós vamos passo a passo, porque foi assim que eu fui aumentando. Eu contei na semana passada que quando eu assumi a igreja, definitivamente, eu assumi com a Viviane e os filhos, uma família toda, para ganhar R$1.000. 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 Mas nós estávamos lançando em fé. A história da Viviane minha e dos nossos filhos é de lançar em fé. Porque eu morava numa casa pequena, mas eu não pagava aluguel. E nós nos lançamos para pagar aluguel quando eu ganhava R$865 por mês. Eu ganhava esse valor e eu saí para... Não, R$927 depois do dissídio. Quem sabe o que é o dissídio? 927, jamais esquecerei. E saí para pagar R$400 de aluguel. Em 2008 ou 2009? 2008. E saí para pagar aluguel. Agora, veja. Eu estava ouvindo mensagem de Bill Winston, de Creflo Dollar, de Kenneth Hagin. Eu estava ouvindo mensagens de Bob Harrison. Eu estava ouvindo mensagens de Buddy Wright. Eu estava ouvindo mensagens de vários ministros da fé. E aquilo estava me provocando. E eu sabia que eu precisava deixar aquelas mensagens me mudar, me transformar pela renovação da minha mente para que eu pudesse experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós saímos para pagar aluguel. Vamos com cara e coragem. De vez em quando dava um gelo, sim, gente, porque eu não tinha experimentado aquilo. Dava um gelo, um frio na barriga. Eu vou sair dessa casa que eu não pago nada para morar, porque assim eu podia ficar ali a vida inteira. Era a casa dos meus familiares, dos meus pais. E sabe,
nós resolvemos sair e não olhar para trás. E eu nunca olhei para trás. Eu nunca voltei. Limites sendo rompidos, você vai ouvindo a mensagem e vai praticando a mensagem. Porque se você está ouvindo e somente ouvindo e não estiver praticando, você apenas está engordando. Limites. Digam limites. Eu vou romper. Aleluia. Aleluia. Eu ouvi o Bill Winston dizer isso. Você não vê as circunstâncias como elas são. Como aquele povo de Israel no Egito, que saíram do Egito para Canaã. Você não vê as circunstâncias como elas são. Você as vê como você é. É como você é. E eu ouvi um homem chamado Bob Proctor dizer: os paradigmas foram criados através da repetição. Não somente repetição de fala, de audição, mas sempre fazendo do mesmo jeito, sempre fazendo da mesma forma. Repetição. Paradigmas são criados pela repetição. Ok, gente? Vocês estão ouvindo? Repetição. Agora, a pergunta é: como mudar um paradigma? E pela mesma repetição, eles serão mudados. Você adquiriu os paradigmas que você tem hoje através da repetição. É hora de mudar a forma de fazer, a forma de agir. É hora de mudar o que você está ouvindo. Porque quando eu ficava assistindo novela, eu ficava na pobreza. Quando eu comecei a ouvir a palavra entrou e me mudou. E não é uma crítica, não é uma crítica. Porque eu quero que você viva o melhor. E não dá para viver o melhor se você não consegue soltar a novela. E não estou criticando, brigando com ninguém, não é. Eu descobri na minha própria vida. Até meados, pouco mais do que isso, da década de 90, eu assistia às novelas. Eu cresci num ambiente assim. E nada contra, tá tudo bem, você gosta e tal. Mas eu quero dizer que para viver o melhor não dá. Para viver o melhor não dá. Não, você vai ter que... pastor, eu não tenho tempo de ouvir a palavra. Pastor, eu não tenho tempo de orar. Pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Pastor, eu não tenho tempo de ler esses livros que você indica. Tem tempo do quê? Do que você tem tempo? Para que você tem tempo? Você precisa ter tempo para a sua vida. E ter tempo para a sua vida significa mudá-la através da... Não vos conformeis com este século. Vocês estão comigo? Quem quer... Amém. Quem quer mudar aí o paradigma? Amém. Vocês estão interessados nisso? Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Eu também ouvi o Bill Winston dizer isso. Se você não crescer no seu interior, você não vai crescer no seu exterior. Se você não se ver fazendo coisas grandes, você não vai fazer coisas grandes. A menos que você cresça no seu interior, os seus resultados continuarão os mesmos que você tem hoje. Quem está feliz já com os resultados que tem? E satisfeito? Deixa eu ver quem está satisfeito. Tem um lá atrás que está satisfeito. Dá para ir mais ou não? Dá para avançar mais? Mas está satisfeito mesmo assim? Prefere ficar aí? Dá para ir mais. Então, isso, sabe, deixa eu te dizer, temos que ter algumas coisas em nós. Uma delas é uma insatisfação que precisa ser continuamente satisfeita. Gratidão deve estar nos acompanhando o tempo todo, certo? Temos que ser gratos pelo que temos, ok? Você tem um calçado, seja grato. Você tem roupa, seja grato. Está comendo, seja grato. Está morando, seja grato. Seja grato com tudo que você tem. Mas não precisa ficar aí. E o que tem nos levado a viver sempre em crescimento é manter sempre uma insatisfação. Sabe, eu morava naquela casa, e eu me lembro naquela casa pequena que eu sempre me referia a ela, e sabe, a gente morava ali, dormia todos naquele quarto,
A Sara, o Gustavo, a Viviane e eu. E não tinha mesa para a gente sentar, a mesa para comer, não tinha sofá para sentar ali, não tinha. Não tinha porque não tinha espaço. Era uma casa de 1,5 cômodos. Sabe, eu ouvindo essas mensagens me provocando, essas mensagens me inspirando, essas mensagens me tocando por dentro, nasceu em mim uma insatisfação. Eu era grato por aquilo que eu tinha um teto. Eu era grato por aquelas coisas, eu tinha aquelas coisas, mas eu não estava satisfeito. Eu não estava satisfeito. E a mensagem começou a me mexer. Sabe, você fica ouvindo a mensagem vai mexer você. Você vai ver nesses próximos 2 meses, se você estiver vindo a esses cultos, essas mensagens vão provocar você. Nós estamos pregando mensagens aqui para realmente provocar você, e você vai ficar desconfortável no lugar que está, porque você precisa ficar desconfortável para passar para um novo nível. Agora, se estiver bom, se está satisfeito, eu não vou ficar provocando você para sair daí. Agora, quem quer mudar de nível? Essa mensagem é para mudar você de nível. O seu paradigma vai ser rompido. Deixa eu te dizer, todos nós temos. Eu tenho um limite, um paradigma. E eu estou, vez após vez, dia após dia, mudando o paradigma. E chegou nesse aqui, mas eu não tenho que parar nesse aqui. Eu cheguei nesse lugar, porque quando eu saí daquela casa de 1,5 cômodos com a minha família para pagar R$400 de aluguel, nós fomos morar numa casa de 3 cômodos. Quem sabe que 3 é mais do que 1,5? Quem sabe que isso é prosperidade para quem morava numa casa de... E eu soube com a minha família curtir os momentos. Você não sabe a minha alegria de morar naquela casa. Você não sabe quanta alegria eu estava e gratidão, porque eu passei de 1,5 para 3 cômodos. Agora, oh meu Deus do céu, os meus filhos podiam sentar conosco à mesa para comer. Agora a gente tinha um sofá na sala. Aquilo ainda não era o melhor que estava por vir, mas era muito bom para nós. Você entende isso? Estávamos felizes. Uau, agora podemos sentar aqui. Não vamos sentar mais na cama para comer. Não vamos mais sentar. Agora eu nem admitia, nem no sofá, não vai comer no sofá, senta aqui, ó. Não, até hoje é assim. Os filhos comem sentado à mesa. Sem sofá, sem cama, porque nós estávamos escravizados comendo na mesa. Então, quando você é livre, não volte para lá. Comendo na cama, no caso. Quando você se torna livre, não volte para lá. Olha o título da mensagem. Eu estou sendo fiel? Aumentando? Sim ou não? Deus disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Você sabe que o ano que vem, é o desejo de Deus o que eu vou falar, tá bom? O ano que vem, Deus não quer que você esteja no nível que está agora. Não, Ele não quer. Ele disse, cresça e multiplique. Sede fecundo. Agora, ser fecundo é estar produzindo. Ser de fecundo. Você sabe que multiplicar não é adicionar? Adicionar, você pega 5 mais 5 dá 10. E 5 vezes 5? Deus disse... multiplicai-vos. É por isso que para um homem que ia gerar um filho, ele disse, sede fecundo extraordinariamente, para produzir um filho. Então nós sabemos que não é sobre filho que está falando, é sobre mais do que filhos. Sim ou não? Quantos estão comigo? Vocês estão recebendo alguma coisa? Aumentando, crescendo e multiplicando. Porque depois daquela casa de 3 cômodos, nós vamos parar numa casa de 4 cômodos. Então, você sabe, eu não ganhava mais R$927 e também não era um aumento do dissídio. Só que teve um tempo na nossa vida que eu fui ganhar 1.000, mas aí era pela fé. Então, quer dizer, eu voltei, mas eu voltei pela... Diga, pela? Voltei pela fé, para ganhar 1.000.
E quando eu voltei para ganhar 1.000, eu pagava aluguel. Mas a minha esposa, Deus falou com ela, é hora de se lançar em mim. Deus falou com ela, é hora de se lançar em mim. E ele falou comigo enquanto eu estava dirigindo na estrada, a minha Fiorino. Deus disse, é hora de você confiar em mim. Agora, quanto a igreja pode pagar? 1.000? E o que eu faço? Se lance. Então, nós fomos para cima. E graças a Deus porque nós fizemos isso. Sabe, tem momentos na nossa vida, gente, que temos que dar o passo de, talvez você não paga nada de aluguel, mas também não mora bem. Porque às vezes o pensamento é, sabe, mas eu não pago aluguel. Mas você está morando bem? Porque faz mais de 15 anos que eu estou morando muito bem. Muito bem. E os meus filhos hoje têm o quarto deles, cada um deles tem um quarto deles. Então nós saímos de um lugar onde todo mundo no mesmo quarto, certo? E fomos crescendo. Da primeira vez não aconteceu deles ter o quarto deles, da segunda vez eles dividiram um quarto. Depois da terceira vez eles tinham cada um quarto deles e nunca mais vai ser diferente. Até porque daqui a pouco eles vão casar. Não é verdade? Sim ou não? Mas talvez alguém esteja pensando, pastor, você falou, mas deu pouco versículo. É verdade, eu me lembrei que eu dei pouco versículo e assim não vale, não é? Então, vamos ler algumas coisas. E vamos começar em Provérbios 23, 7. Mas eu li alguns versículos, sim ou não? Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que é isso? Como você imagina, é. Deixa eu te falar uma coisa. A pessoa que acredita que pode ganhar mais, ela está certa. A pessoa que acredita que ela não pode ganhar mais, ela também está certa. Porque como imagina em sua alma, assim é. Se você acredita que pode avançar, você pode. Se você não acredita que pode avançar, você não pode. É simples assim, gente. Como imagina em sua alma. Agora veja, hoje nós temos um limite. Imaginar em sua alma nesse sentido aqui, não tem como passar do que você consegue acreditar, a menos que você coloque algo dentro de você para mudar isso. E o que vai causar uma mudança em você é a palavra de Deus. Se você não acredita que Deus quer o melhor para você, você não vai receber a palavra nesse sentido. Você não vai receber, não adianta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem quer que você não acredite nisso é o diabo. Porque o diabo sabe que a hora que você mudar, nem ele consegue mandar o inferno inteiro parar isso na sua vida. Ele sabe disso. Então, o que o diabo faz? Já que ele sabe que ele não pode mandar o exército inteiro de demônios para parar você se você mudar a mentalidade, então ele tenta fazer com que você não mude a mentalidade. É a única chance para o diabo. E se ele puder investir tudo que ele tem para argumentar com você que Deus não está pensando no melhor para você, não. Deus não está querendo o bem para você, não. Agora, o Deus que o diabo diz que não quer o bem para nós, disse em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Agora veja, ele coloca assim, se quiserdes. Por quê? Tem pessoas que não querem. Se quiserdes e me... Esse me ouvir está aqui por um motivo simples. Que se você não ouvir Deus, a sua mentalidade não vai mudar. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, Provérbios 4:23. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo, esse sobretudo é acima de tudo, mais importante do que tudo. O que se deve guardar, guarda porque dele procedem as fontes, saídas para a vida. O que isso significa? Que você vai viver, e o que você vai viver já está estabelecido dentro de você, que é de onde vêm as fontes para a vida. Então Deus está dizendo assim, vou usar termos fáceis e simples.
Protege o que entra dentro de você, guarda, protege, e não deixa entrar negativo, não deixa entrar o que não é correto, protege mesmo, só deixa entrar o que vem de Deus, porque se você deixar ser gravado dentro de você que você não pode ter o melhor, você não vai viver o melhor. Então protege. Quando alguém diz assim, não, prosperidade não é de Deus, o que você tem que dizer? É de Deus, eu sou próspero. Eu não quero tentar convencer você. Eu quero que você receba a mensagem hoje. Sabe, porque eu sou um homem inteligente e eu posso convencer com a minha inteligência, mas eu não quero isso. Eu quero que Deus convença você. Pelo Espírito. Então, acima de tudo o que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa, vamos ler os versículos anteriores, começando no versículo 20, para a gente entender do que se trata. Vamos lá. Diz assim, filho meu, isso, atenta para a minha palavra. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Próximo. Não os deixes apartar-se dos teus. Então, filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Está falando sobre o quê? Ensinamentos. Pega os meus ensinamentos. Não o que os outros disseram. O que Deus planejou desde o princípio, gente. Sabe por que eu comecei lendo Deus abençoando aqui, abençoando ali, e o homem peca e Deus abençoa de novo, e o homem peca e Deus abençoa? Porque eu queria mostrar para você que o desejo de Deus sempre foi esse. Sabe, eu li uma vez, eu preguei, a partir de Deuteronômio 6, Deuteronômio 8, Deuteronômio 28, fala sobre as bênçãos de Deus. E são bênçãos, gente do céu, são bênçãos demais. E alguém disse aqui, para mim, escreveu na minha mensagem, isso aqui é para o judeu, isso aqui não é para nós não, é para o judeu. Por quê? Porque de fato está falando com o judeu lá, certo? Sim ou não? Está falando com o judeu. Só que Deus nos tornou filhos de Abraão, que é o pai dos judeus, e nos fez isso para ser herdeiros conforme a promessa que foi dada a Abraão. Gente do céu, precisa ser inteligente demais para isso? Ah, é do judeu. Sabe o que é pior? Que essas pessoas não sabem que Deus também disse que para esse povo que é filho de Abraão, ele recebeu em Hebreus 8:6 uma aliança baseada em superiores promessas. Quer dizer, aquilo que Deus disse para o judeu, você pode olhar para aquilo porque você tem mais do que aquilo ainda. Então, em Deuteronômio, vou ler bem rápido, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, ou 6:6, diz assim, Deuteronômio 6:6, diz assim, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu? É isso que você tem que fazer, você tem que colocar essas palavras no teu coração, ok? Próximo. Tu as inculcarás aos teus filhos. Veja que tem que ser desde quando ele é criança para estabelecer um limite grande. Qual é o limite? Baseado no que Deus disse. Eu vou mostrar esse limite para você hoje. Você pensa numa casa, Deus pensa em casas. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O tempo todo falando a palavra. Ei, pastor, eu não acredito nesse negócio de confissão não, ficar repetindo a palavra. Mas Deus acredita. Próximo. Também as atarás como sinal. Vocês não perceberam que o versículo estava dizendo sobre falar, né? Sem contar que eu ainda vou lá em Josué e dizer o que Deus disse para Josué para vencer. Eu vou lá já. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás, é sobre a palavra, tá? E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes. E cá o quê? Não, plural, cá?
E ainda as casas cheias de tudo que é? Vamos pensar numa coisa. Casas, no plural, né? Cheia de tudo que é bom. Vamos pensar no que é bom, vai. Se você fosse comprar a melhor geladeira, você compraria qual? Você já pensou sobre isso? Ah, pastor, é uma que custa, sei lá, quanto que é a mais cara da Samsung? 7? Mas deve ter mais ainda. 20 mil aqui, ó. 20 mil. Você com grana mesmo, na bala mesmo, grana. Eu perguntei ontem para o pastor Vinícius o seguinte, cara, se tivesse uma máquina de lavar assim top, qual que seria? Ele falou uma para mim que lava, passa, seca. Jesus, não é tudo isso não, né? Fala aí. Só não passa, né? Só não passa, exagerei. Já sai fofinha, né? Exagerei muito, né? Mas deve custar quanto essa máquina? Ah, uns 15 mil. Tá, nós já temos aqui, ó, 35 mil para duas peças da casa. 35 mil, tá? Sofá, vamos pensar no sofá, aquele que você deita, você pula nele assim, ele te abraça assim, o sofá. Sofá que não custa 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Mas vamos colocar um sofá aí. Quem já viu um sofá bem bacana, quanto custa mais ou menos? Fala aí. Não, vamos para mais. 4 mil é o que nós estamos acostumados, mas tem gente acostumada com coisa melhor. Quanto? 60 mil. Ó, nós estamos aqui com um sofá de 60 mil, com uma geladeira de 20 e com lava-roupa de 15. Então nós já estamos em 95 mil para 3 coisas na casa. 3. Sabe por que é bom isso aqui, gente? Pensa comigo, olha para cá. Sabe por que é bom isso aqui? Para a gente poder entender o que Deus está falando. Casa cheia de tudo que é bom. Sabe o que a gente às vezes pensa? Aquele sofá das Casas Bahia é top. Aí, por causa dos limites, é sério. Ai, aquela geladeira, que top, 3 mil reais, se eu pudesse comprar. E Deus está pensando? Então, nós temos 3 coisas nessa casa com 95 mil. 3 coisas. E essa casa, porque na verdade ele não falou nem casa, ele falou casas. Mas uma delas, vamos pegar uma delas. Quanto deve custar uma casa boa para morar? Casa boa. Uns 2 milhões aí? Vamos para uns 2 milhões? Daí para lá, né? Porque tem gente que vai falar, não quero 2 não, eu quero mais. Tá tudo bem também. Vamos lá. Volta lá o versículo. E casas cheias de tudo que é bom. Casas que não enchestes, você nem colocou as coisas lá. Deus colocou para você. Você sabe que a gente estava com 3 itens nessa casa, já tinha gastado 100 mil, né? 3 itens. Se a gente continuar, você sabe onde nós vamos parar, não é? Deus está dizendo assim, casas cheias de tudo isso que é bom. A minha cabeça dá um nó, tipo, cara, quanto vai levar no final a cama da Sara? A minha cama e da Viviane? Aquele guarda-roupa, planejado, claro, com o melhor material, com closet, não é? Tudo que é bom, certo? Então, você sabe que os móveis vai custar mais caro do que essa casa de 2 milhões. Aí tem casas melhores ainda. E não encheste. E poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comerdes, e te... Próximo. Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da... Ó, não esqueça. Olha o que Deus está dizendo. Porque, querendo ou não, muitas vezes nós somos escravizados, mesmo não estando lá no Egito propriamente dito. Por quê? Às vezes nós vamos no mercado, não pega esse não, é muito caro, pega aquele. Escravidão. Não é verdade? Me dá uma carne de segunda aí, 1 quilo de carne de segunda. Eu me lembro quando eu ia no açougue comprar carcaça. Eu nem sei se você sabe o que é carcaça. Mas eu me lembro, lá no passado, eu saía feliz ainda. Carcaça. Guarda-te para que não te esqueça. Eu vou ler Deuteronômio, eu prometi um pouco de Deuteronômio. 8:10. Vamos começar no versículo 10. Deuteronômio 8:10. Comerás e louvarás o nome do Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Veja,
As pessoas dizem assim, sabe, pastor, sabe o que é? Eu não ouço isso mais, mas há muito tempo atrás eu ouvia. A terra prometida é o céu, as pessoas dizem. A terra prometida mesmo, pastor, não é nada daqui da terra, é o céu. Ah, é? E por que tem gigantes lá? Inimigos. E ainda tem que vencer os gigantes. Quando eu chegar no céu, eu vou ter que lutar? Porque se Canaã, a terra prometida é o céu, então no céu vai ter gigante para a gente derrubar. Vamos lá, gente, vamos pensar, vamos pensar. Deus tem uma terra prometida para nós aqui, agora. Para você que já nasceu de novo, o céu já está garantido. Agora você vai derrubar os gigantes aqui e possuir o que é seu. E não vai ser Deus que vai possuir para você. Deus te deu na sua mão para você devorar como pão. E sabe por que Josué e Caleb entrou? Porque eles disseram, ei, vamos lá, vamos possuir a terra, porque o Senhor é conosco. Ele está conosco. E nós vamos possuir o que ele disse. E os outros disseram, não podemos, não. Eles vão devorar a gente lá, nós estamos olhando para eles, somos como gafanhoto, e nós olhamos para nós mesmos, somos como gafanhoto. Como você se vê? Como gafanhoto ou como grande? Como quem merece comer o melhor dessa terra, ou como quem já está satisfeito com o que está comendo? Espero que esteja comendo o melhor dessa terra. Amém, gente? Amém. Aleluia. Quantos já foram no mercado e falaram assim, dessa vez eu vou comprar o que eu quero, não o que eu posso. Eu vou lá comprar o que eu quero comer. Quem já fez isso? Quem já fez para si mesmo? Eu vou lá comprar o que eu quero comer. Sim ou não? Então os paradigmas foram criados através da repetição. E eles também serão derrubados e mudados através da repetição. Veja o que eu vou dizer para vocês. Antes eu vou ler Josué 1:8. Preciso ler isso, senão Deus vai dizer para mim depois. Falei para você ler e você não leu. E aí ele fala. E ele ainda me cobra, que você não me agradeceu porque não foi você, foi eu. Ele fala isso para mim. Você não me agradeceu, não foi você, foi eu. Então está escrito assim, Josué 1:8. Josué 1:8. Não cesses de falar. O que quer dizer, não pare de falar. Certo? Sim ou não? Do que? Desse livro da? Antes, medita nele dia e para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, veja, se seguir a receita do bolo, então, farás o quê? Prosperar o teu e serás o quê? Mas o que tem que fazer? Não cesses de falar, antes medita dia e noite. Sabe o que nos assusta? Porque às vezes nós não entendemos o que é, como fazer. Mas eu vou te dizer. E nisso, quem é membro da minha igreja aqui? Membro da minha igreja, que está debaixo do meu pastoreio. Se você não é, também pega isso, tá bom? Não tem problema. Mas eu quero que os membros da minha igreja, que estão debaixo do meu pastoreio, peguem isso aqui. Deus disse para, não cesses. Então eu vou te dar algumas tarefas. Nos próximos 100 dias você vai fazer algumas coisas. Diga, nos próximos 100 dias eu vou praticar o que o pastor vai me ensinar. Quantos vão? Deixa eu ver. Quem não quiser não precisa. Ah, não quero, pastor. Tá bom. Segue sua vida aí. Quem tem pastor, tem pastor. Quem não quer ter... Porque eu sei de onde vim e sei por que saí de lá. Eu sei como foi. O Guga, a Sara, a Viviane e eu falávamos Salmo 115, versículo 14, todos os dias, 10 vezes por dia, diariamente, antes de dormir. Salmo 115,
14, nós falávamos todos os dias, todos nós, morando na casa de 1,5 cômodos. Então, às vezes você pode olhar e falar assim, oh, Deus foi bom. Se não praticar a palavra, não vai acontecer. E quando eu ficava ouvindo Bill Winston, Bob Harrison, Creflo Dollar, Mike Murdock, Kenneth Hagin, Buddy Wright e outros, eu ouvi para valer. E não é ouvir para valer, tem que praticar o que está ouvindo. E Buddy dizia, não fale negativo, irmão. Então não pode falar negativo. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Então eu ouvi o Bill Winston dizer assim, olha, eu estou convocando a minha igreja inteira lá em Chicago, nos Estados Unidos. E eu dei um cartãozinho, ele falou, para eles, escrito esse versículo. E ele personalizou. E no cartãozinho estava escrito assim, o Senhor nos aumentará cada vez mais a nós e aos nossos filhos. E o Bill Winston disse assim, e eu coloquei a minha igreja inteira para falar durante 40 dias esse versículo 10 vezes por dia. Eu pensei, vou pegar minha família e nós vamos fazer isso. Sabe, naquela época a gente não tinha dinheiro para quase nada. E tinha os nossos filhos com desejo de ter as coisas. E quando o Bill Winston disse, quando você praticar a palavra, Deus vai colocar os anjos para fazer o que você está declarando. Veja, então nós ficávamos, vamos lá? E eu levantava a mão e vamos lá. Todo mundo dentro do mesmo quarto, né? Hoje cada um está no seu quarto, mas todo mundo dentro do mesmo quarto, todo mundo via o meu dedo. Vamos lá, vamos lá. O Senhor nos aumentará cada vez mais. E aí, 1, 2, 3, 5, 6, 10. E aí nós falávamos também 10 vezes. Este é o tempo da minha colheita. Este é o tempo da minha colheita. Repete. Este é o tempo da minha colheita. Este é o tempo da minha colheita. Esse é o tempo da minha colheita. Ok. Então nós fazíamos isso. Sabe o que aconteceu? Deus tocou o meu irmão, o Branco, o Márcio. O Branco tem 1 ano a menos do que eu. Tocou ele. E ele convocou os meus irmãos. Eles não sabiam que o Guga queria ou precisava disso. Ele simplesmente foi movido por Deus. E ele chamou os meus irmãos. E eles se uniram. Os amigos dele, nem foram os irmãos. Chamou os amigos dele. Tá vendo, irmão? Vocês, ó. Emerson, não foi você. Chamou os amigos dele, a Viviane me corrigiu. Se reuniram. E eles juntaram um dinheiro e compraram um videogame. Não sei se era PlayStation ou Xbox. Não lembro mais. Mas chegaram em casa, o Branco chegou em casa com um presente para o Gustavo. Um Xbox era quase o salário que eu ganhava. Né? Ganhava, você sabe, né? Mas é verdade, era quase o que eu ganhava. Então, você sabe, para eu comprar um Xbox ou um PlayStation, e chegou em casa. Mas por que chegou? O Guga falava assim, pai, isso chegou em casa. Porque nós ficamos declarando, não é? Eu disse, é isso, filho. É isso. Vendo funcionar na prática. Então diga, o Senhor está me aumentando. Cada vez mais. A mim e a minha família. E é isso que eu quero que você vai fazer a partir de hoje, antes de dormir, durante 100 dias. Você vai marcar isso, ok? 100 dias, você vai dizer 10 vezes por dia, pelo menos, tá bom? 10 vezes por dia, o Senhor está me aumentando cada vez mais, a mim e a minha família. Ok? Ok? Sim ou não? Vocês estão comigo aqui ainda ou não? Vocês vão fazer isso? Mesmo que você não acredite, faça isso. O seu coração vai acabar acreditando. Por quê? Quando você chegou no paradigma que está, você não chegou aí porque você acreditava. Você chegou por causa da repetição. A mesma coisa vai acontecer se você ficar falando diariamente. Você no início nem acredita. Vou falar, o pastor falou, né? Vou falar. O Senhor está me aumentando cada vez mais. Depois de 100 dias as coisas vão começar a acontecer. Você vai falar, uau! Não funciona apenas para pastor. E deixa eu te contar uma coisa. Eu não fui pastor a vida inteira. Nessa época eu nem era. Eu não nasci pastor. Eu não cresci pastor. Eu vim pastorear com 33 anos de idade essa igreja. Quer dizer que até os 33 anos de idade eu não era.
O que significa que não funciona apenas para pastor. Funciona para crente. E crente é o que pratica, crê e pratica. Quantos vão confessar isso? Então Deus disse para Josué: não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então eu ia falar sobre a meditação. Mais uma coisa que eu quero dizer para você: nesses 100 dias, você não vai falar apenas isso, porque não vai ser suficiente. Porque daqui 3 dias você está desanimado, não quer falar mais, jogou de lado, deixa quieto, não funciona. Eu quero pedir algo para você. Você vai fazer uma dieta. Não é de comida, não. Você pode fazer de comida se quiser, mas não é sobre comida que eu vou falar aqui. Vocês estão comigo ainda? Hoje foi ceia. Tiago disse ali, eu tenho tempo. Não vem com esse negócio de números vermelhos para mim, não. Números vermelhos quer dizer que acabou meu tempo faz tempo, né? Mas vamos lá. Vocês estão pegando alguma coisa aqui? Nós vamos dançar ainda, gente. Vamos lá. Você vai ouvir uma pregação sobre fé por dia. Sobre fé. É uma dieta. Dieta, você tem que ficar naquilo, ok? Quando é dieta, não vai ouvir sobre outras coisas. Vai ouvir sobre fé. Por quê? Porque eu quero que daqui 100 dias a sua vida esteja em outro nível. E você sabe que 100 dias vai passar para o ano que vem, não é? Então eu quero que você comece o ano que vem em outro patamar. Em outro nível. Em outro paradigma. Quantos dias? O que você vai fazer? Ouvir uma mensagem por? Sobre? Tá. Se você não tiver, não tem problema. Eu tenho uma playlist cheia de mensagens de fé. Vou mandar no grupo da igreja. A Ana Paula, ela tem uma mensagem com 46 mensagens de diversas pessoas. Eu tenho minha mesmo, tá? Sobre fé. Olha como eu prego fé, hein? Tem bastante. Tem bastante. A Ana Paula tem uma com 46 mensagens sobre fé. 100 dias, acaba no dia 17 de março. Ó, acaba no dia 17. Obrigado por isso, viu? O Rema já vai ter começado. E eu já vou falar sobre isso. 100 dias acaba no dia 17 de março de 2026. Quem vem comigo nessa? Quem vem? Não importa se você é daqui ou não é. Vai funcionar do mesmo jeito que funciona para crente. Ok? 100 dias dizendo: o Senhor está me aumentando cada vez mais. Escreve aí se não souber. A mim e a minha família. Ok? O Senhor está... Vocês do Rema e da diretoria, vocês vão falar diferente. E vocês vão escrever o que eu vou dizer. Porque eu vou dizer algo para vocês aqui. Nós vamos ter, em 2026, no mínimo 100 alunos nessa escola. No mínimo 100. Eu falei para a Viviane, que é a diretora. Você acredita em 100 alunos? Nós vamos ter 100 alunos. Deixa eu falar algo para vocês aqui na frente. Nós estamos dando o nosso melhor nesse trabalho. Nós estamos fazendo o nosso melhor nesse trabalho. Só que o nosso melhor não é suficiente se não acreditarmos que Deus vai trazer as pessoas. Não é suficiente. Nós podemos fazer... O que nós não podemos é não dar o nosso melhor. Mas dando o melhor e acreditando e chamando... Porque nós vamos chamar as pessoas. Acreditando no que Deus disse para Josué. Acreditando no que Deus tem ensinado para Davi. Medita dia e noite. Fala e chama. Nós vamos ter no mínimo 100 alunos nessa escola. Anota. Nós vamos ter no mínimo 100 alunos nessa escola. No mínimo 100 alunos. Olha, nós temos a Jane, Pedrinho, Felipe, Vivi e Wanderson, que eles estão atendendo como telemarketing todos os dias. E nós já temos 80 pessoas que entraram em contato com a gente para estudar no Rema. Nós estamos financiando no Meta, Facebook e Instagram. Estamos financiando as propagandas. Estamos pagando todos os meses e vamos até o mês de fevereiro e março. Nós vamos pagar para que as pessoas possam saber do Rema em Pirituba. Eles estão ligando, como eu disse, 80 pessoas já entrou em contato. Não fechamos ainda, mas o que eu quero dizer? Quantas nós fechamos desses todos? Ok, deixa eu dizer.
Você consegue acreditar em 10 pessoas que você atende e você consegue? Você consegue acreditar em mais 10? Você em mais 10? Quem mais? Você consegue acreditar em 10? Então nós temos, porque hoje nós temos 42 alunos já inscritos. Já temos, tá? E pagos, tá bom? 42 inscritos e pagos. Mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. E o Wanderson, ele acredita também. Eu acredito que ele acredita. Ele não está aqui. Mas você acredita, Wanderson? 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50 alunos. Se você conseguir 10, nós temos 92. A gente consegue o resto. Aqui dentro dessa igreja. O que significa que nós vamos ter, no mínimo, 100 alunos. Agora, veja, não é para ter número. 100 alunos significa 100 pessoas ouvindo essa palavra. Agora, como Deus nos chamou para o sucesso, como Deus nos chamou para o crescimento, eu não aceito menos do que 100 alunos. E eu, como pastor dessa igreja, junto com vocês, ok? Vocês pegam comigo? Junto com vocês. Eu estou chamando 100 alunos para começar essa escola aqui. Agora, não é um número, que número grande, assustador. Não. A igreja de Interlagos começou com 100. Para esse ano, a igreja de Arujá já está com 100 e ainda tem 4 meses ainda para matrículas. Nós, no primeiro mês de novembro, conseguimos 40. E temos ainda dezembro, janeiro, fevereiro e março para matricular pessoas. Em um mês, nós colocamos aqui 40. Você acha que em 3 meses nós não conseguimos 60? 15 por mês? 15 pessoas por mês? Agora, eu estou falando isso aqui com forma de incentivo e ensino para você. Eu não quero que você fique boiando. Pastor, você está falando agora do Rema, mas o Rema vai... Não, você vai pegar a palavra, vai falar para você, o Senhor está me aumentando cada vez mais, a minha família. O Senhor está me aumentando cada vez mais, a mim e a minha escola Rema em Pirituba. O Senhor está me aumentando cada vez mais, a mim e a escola Rema em Pirituba. Vocês vão falar isso? Vocês vão falar? Você vai chamar e vai trazer. Você vai chamar. O Senhor está nos aumentando cada vez mais, a mim e a minha escola Rema em Pirituba. O Senhor está me aumentando cada vez mais. Agora, quem vai falar isso conosco também? Quem vai falar? Amém? Vamos nessa, vamos junto. Eu duvido a gente não chegar nesse número. Eu duvido a gente não chegar. Amém? Nós somos uma igreja de sucesso. Nós somos uma escola de sucesso. Nós somos o povo da palavra da fé. E esta é a palavra da fé que nós pregamos. Ei, você vai mudar de nível. Sobe lá, banda. Ei, você vai mudar de nível. Ei, eu estou chamando isso agora na sua vida. É mudança de mentalidade. É mudança de paradigma. É mudança. É hora da mudança. É hora do crescimento. É hora de comer o melhor. É hora de desfrutar do melhor. Ei, é hora de andar no melhor. Ei, se você não tinha carro até agora, chegou a sua vez. Chegou a sua hora. Desde que eu venho falando sobre as mulheres tirar a carta, muitas já tiraram. E eu quero mais mulheres tirando a carta nessa igreja. E os homens também vão tirar a carta. Eu quero todo mundo dirigindo nessa igreja. Eu quero você dirigindo. Eu quero porque está vindo carro para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus coloca um líder e ele livra e ele transforma a vida desse líder, ele faz com que as pessoas que estão debaixo desse líder vivam essas coisas também. Eita glória aqui, ó. Quem mais esse ano? Quem mais? Deus me tirou daquela escravidão. Deus me aumentou e tem me aumentado. E Ele vai aumentar você. Ele vai aumentar você. Deus me mandou pregar fé nesses próximos meses. Esses próximos 2 meses eu vou estar pregando fé nessa igreja. Dezembro e janeiro eu vou estar pregando fé aqui. Eu vou estar pregando fé e você vai ser provocado para crescimento, provocado para mudança, provocado para aumento. Deus se importa, deixa eu dizer. Pastor, Deus se importa somente com as coisas espirituais. Não, comer não é espiritual não. Ele disse para você comer o melhor.
E comer não tem nada de espiritual, não. É só quando fala de comer a palavra é outra história. Deus quer que você coma o melhor. Deus quer que você coma o melhor. E Ele quer que você coma o melhor. E Ele quer que você coma o melhor. E Ele quer que vocês comam o melhor. Deus quer que você coma o melhor. E você vai comer, vai vestir o melhor, vai desfrutar do melhor, vai romper, vai romper, vai romper, vai romper, vai romper, vai romper. Ei! Ei, quero ver o diabo segurar a sua prosperidade e a minha. Eu quero ver o diabo segurar a sua prosperidade e a minha. Não vai segurar. Eu estou aumentando. Diga. Eu estou crescendo. Eu estou multiplicando. Diga de novo. Eu estou aumentando. Eu estou crescendo. E eu estou multiplicando. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ei, quando você está estagnado, você não glorifica a Deus. Ele disse que quando as pessoas chegarem e abençoarem umas às outras, o nome dele é glorificado. Sabe? Deus disse que o nome dele é glorificado assim. Se você estiver o ano que vem no mesmo lugar que está agora, Deus não é glorificado. Agora lembre-se, quando tudo isso estiver acontecendo, lembre-se que não foi a força do teu braço. Lembra-se que não foi a força do teu braço. Ó, como eu sou inteligente. Ó, como eu sou habilidoso. Não é a força do seu braço. Antes te lembrará, eu ia ler isso, Provérbios, Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Porque é Ele o que te dá força, capacidade, unção, graça, habilidade para adquirir riquezas. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Em Provérbios capítulo 10, versículo 22, Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor enriquece. Não é o meu braço, não é a minha inteligência, não é a minha sabedoria, é a bênção. E não traz consigo desgosto. Sabe o que significa? Você não precisa ter 2 trabalhos, 3 trabalhos, 4 trabalhos. Porque o seu trabalho tem que ser um propósito. O seu trabalho tem que ser propósito. Você não está lá por causa do salário. Porque o seu salário não vem do seu trabalho. Todos nós temos que trabalhar com um propósito. Cada um no seu lugar. Aí eu vou trabalhar naquele lugar mesmo que me tira da igreja, mas que eu estou precisando. Não, está invertido as coisas. O seu trabalho tem que ser por causa de propósito. E Deus vai fazer a bênção vir sobre a sua vida. O seu trabalho tem que ser por causa de propósito. É por isso que pessoas desviam da igreja. Porque elas têm medo de ficar sem salário, inverte as ordens, vai trabalhar por causa do salário, porque não pode de outra forma, não consegue de outra forma. Eu sei que muita gente não está nem entendendo o que eu estou falando, mas eu vou dizer. O propósito de Deus é que a bênção te enriqueça. E o seu trabalho seja só o propósito dele para a sua vida. Então, não importa se você trabalha no Burger King, no McDonald's e ganha pouco. Não é isso que vai definir o seu salário. Porque você trabalha lá com propósito. Deus te colocou lá com propósito. E você vai alcançar aquelas pessoas. Você vai ser bênção naquele lugar. E Deus vai fazer as bênçãos chegar de todos os lados na sua vida. Não por causa do seu salário. Não por causa daquele salário pequeno. Mas Deus vai usar você com propósito naquele lugar. Então o nosso trabalho tem que ser com propósito. E a bênção vai vir de todos os lados. Quando eu saí com a Viviane para pastorear, somente pastorear, sem trabalhar lá fora, naquele mês a Viviane sempre conta isso, que pessoas começaram a nos ofertar como nunca na nossa vida. Pessoas começaram a nos ofertar. E deixa eu te dizer,
Eu nunca parei de receber oferta de diversos lugares. Pessoas que eu nem conheço me ofertam todos os meses. Pessoas que eu não sei quem são. Oferta na minha vida todos os meses. Uma das pessoas, um nome chamado Edmundo. Obrigado se você estiver me assistindo, meu irmão. Porque todos os meses, já há muito tempo, você deposita na minha conta uma oferta. E eu não te conheço. Não me lembro de ter te encontrado. Sabe, eu tenho outras pessoas, tantas outras. E não é muito, não estou falando sobre muito. Mas oferta. E nem estou pedindo também, estou dizendo só. Porque isso já acontece há muito tempo. Agora, o que eu estou querendo falar com isso? Porque eu poderia ter te contado isso antes. O que eu estou dizendo é que Deus pode colocar pessoas de outros lugares para abençoar a sua vida. É isso que eu estou dizendo. Pessoas que você nem sabe quem é. Eu não estou dizendo isso para me gabar, porque já faz muito tempo. Tem uma pessoa chamada Célia, de Sertãozinho, que sempre, há muitos anos, deposita alguma coisa na minha conta. Pessoas fazem isso. Por quê? Se você estiver no propósito que Deus tem para a sua vida, Deus vai fazer o dinheiro chegar na sua mão. E o propósito não é somente pastorear. Ah, pastor, é porque você é pastor. Não, Deus não abençoa pastor. Ele abençoa crente. Eu disse que Ele abençoa crente. Ele abençoa crente. E você é crente. E você é crente. Deixa eu dizer uma coisa. Quantas pessoas aqui que estão dirigindo no Uber? Eu sei que o Osmar está, o Souza não está aqui agora. Quem mais dirige? Levanta a mão. Bem alto, deixa eu ver. O Senhor falou comigo algo nesse sentido. O Senhor falou comigo. Sabe? Deus coloca as pessoas certas no seu carro. E Ele tem propósito com isso. E você é o propósito naquele lugar. Não se preocupe com dinheiro, porque o dinheiro virá por causa da bênção do Senhor na sua vida. O dinheiro vem. Faça o propósito e dê. Alô? Faça o propósito. Você, aonde você trabalha, não importa onde. Jacó estava trabalhando para Labão e o Senhor o fez enriquecer. Jacó estava trabalhando para Labão. Diga, eu trabalho para Deus. Você trabalha para Deus, Osmar. Você trabalha para Deus. Diga, eu trabalho para Deus. E se você trabalha para Ele, Ele vai pagar. Então você não vai sair mais da sua casa por causa de um salário. E você não vai ficar mais com medo de te mandarem embora. Você trabalha para Deus. Se eles não quiserem você lá, eles vão perder a bênção e você vai para outro lugar. Não fica com a mentalidade de escravo. Ah, e se eles me mandarem embora aqui? Ah, Deus não consegue abrir outra porta. Deus é tão limitado que Ele não consegue abrir a porta. Eu estou falando com alguém aqui essa noite. Não, Deus tem dificuldade de abrir portas. Ele tem tanta dificuldade. Você vai sair da sua casa a partir de hoje, a partir de amanhã, para trabalhar para Deus. E as riquezas virão para sua mão. A bênção do Senhor enriquece. 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 É a bênção que enriquece. É a bênção que enriquece. Diga, a bênção do Senhor me enriquece. Diga mais alto, a bênção do Senhor me enriquece. Ei, vocês vão ver o que vai acontecer na vida de vocês. Vocês vão ver o que vai acontecer. É sobre a mensagem que você ouve e você crê nela e você pega ela e você faz acontecer a mensagem na sua vida. Em 2009, em 2010,
Eu estava pregando essas mesmas coisas lá no ponto de pregação, não é, Armando? Eu não mudei a mensagem, porque a mensagem funciona, e quando funciona, sabe? Você continua pregando a mensagem. Eu não fico inventando, agora eu vou falar uma coisa que eles vão ficar de boca aberta. Eu não preciso disso. Eu quero falar uma coisa que não que você fique de boca aberta, mas que possa funcionar na sua vida. Porque funciona para mim. E se não funciona para mim, eu não prego. Vocês estão comigo? Fica de pé, fica de pé.